Galopou ontem na Copinha, o Palmeiras bicampeão e candidatíssimo ao tricampeonato foi eliminado por uma equipe a qual fomos apresentados e dissemos muito prazer ontem, Bruno Camarão. Bom Tudo bem, Megalhão? Um abraço a você, a Carla, o Ivan, todos que nos acompanham aqui no Band News São Paulo. Foi o Aster, né? Equipe Não. da região de Itaquá. Porque hoje eu tomei bronca do ouvinte aqui. É o Aster Itaquá. O Aster, aí o ouvinte... É Aster Itaquá. Aster Itaquá. Fala o nome inteiro para exaltar a nossa Porque cidade. existe uma matriz, né, que é o Aster Brasil, um grupo, né, ligado justamente a este ideal de clube-empresa, nascido lá no Espírito Santo há cerca de 10 anos. Aster é uma empresa do que? De segurança? É ligado à Vale do Rio Doce, se não me engano, salvo engano. Mas enfim, a ideia é justamente ter um clube de formação de talentos com uma ideia integrada desse contexto esportivo, sociocultural, enfim, você formar um cidadão, um cara que tem oportunidade para desenvolver talentos das regiões específicas, enfim, receber esses jogadores, qualificá-los, educá-los e aí ofertar para o mercado de maneira geral. Então, desde o surgimento desse clube matriz lá no Espírito Santo, já alguns jogadores ali... Vai haver um Aster profissional? Eles têm uma equipe sub-20 no limite, que é justamente a que disputa a Copinha, inclusive... Tipo ir pra China, né? Sim, são projetos de clubes de formação de atletas, né? Você galgar esse passo sequencial, talvez. Eu confesso que ainda não conversei com nenhum representante exatamente do Aster Itaquá para saber se há essa pretensão de ter uma equipe profissional, mas eles são ligados à Federação Paulista de Futebol, chegaram a vencer uma competição sub-20 importante, e nessa Copinha, esse time do Aster Itaquá, segundo o levantamento do GE, é a terceira média de idade mais alta da competição, ou seja, são moleques agregados, mas não tão moleques assim em comparação com outras equipes mais tradicionais, e ontem, Megali, a grande surpresa, eles só eliminaram o atual bicampeão, a principal base do país, o Palmeiras, jogando na Arena Barueri, uma vitória por 1-0, bem verdade que o Palmeiras perdeu algumas chances, teve um gol assim bizarro que o jogador do Palmeiras perdeu assim em cima da linha na reta final do jogo, mas esse clube de Itaquá já caiu num grupo difícil com o Sport Clube do Recife, deixou para trás a equipe pernambucana, deixou para trás o Oeste e avança então a fase de oitavas de final, joga amanhã contra o Atlético Guaratinguetá, justamente em Itaquá, com a possibilidade de chegar às quartas de final da Copinha, quartas de final que já começam na sequência e hoje serão conhecidos os primeiros classificados às quartas de final. Tem Corinthians e CRB em Marília, jogo às 6h30 da tarde. Corinthians é o maior campeão, 10 troféus, vai em busca do 11º. Ou seja, já deu, né? Tem às 8 horas da noite o seu São Paulo enfrentando o Novo Horizontino, jogo em Araraquara. São Paulo manteve a sede em Araraquara, foi pulverizando os rivais, inclusive o meu Ceará. Passou depois pela própria Ferroviária. Às 9 da noite tem Atlético Paranaense e Grêmio, jogo em Franca. E às 9h40, Ituano e América Mineiro em São Carlos. É a reta final da Copinha. Mas, inegavelmente, a grande história é do Aster Itaquá, porque, cara, desebraça, né? Acho que o pessoal aí que também acompanha, casas esportivas de apostas, cara, era muita coisa para o retorno, você fazendo uma fezinha no Aster, né, de Itaquá, que deixou para trás essa base vitoriosa do Palmeiras. E sobre a final? A gente já tem algum... Nada, né? A gente tem acompanhado... Pode? Bizarro. Cara, faltam 9 dias. Não, e as imagens, né? E as imagens do Pacaembu, que é o palco tradicional, né? Das decisões de Copinha, né? Claro, nos últimos anos não, né? Por motivos óbvios, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho passa por reformas. Mas nada, as imagens, inclusive o nosso Robson Ramos, né, transitando pelos ares, ele traz imagens, inclusive quem está na live observa. Futebol de areia, né, Megali? Sim, cara, como é que em 9 dias, só se, né? Mas alguém tá cogitando... Os deuses da bola. Em algum momento foi cogitada essa ideia, agora, né? com estádio com capacidade reduzida, mas cara, tudo leva a crer que não vai ter, né? Cara, não há segurança para 20 trabalhadores da obra assistirem uma partida de futebol faria ali. mais sentido você colocar 2 golzinhos de sapato na Praça Charles Miller e jogar ali. Aí ia ser legal, né? No Pacaembu não Os dá. torcedores vão receber um capacete daqueles pra você poder visitar a obra, sabe? Amarelo, né? Porque no dia 1º, no dia 31 de dezembro, eu já tinha cantado essa bola aqui, porque eu tava tava aqui no AI assistindo a São Silvestre. E aí eles fizeram um sobrevoo ali, e foi quando eu olhei e falei, cara, não é impossível. Que é isso, dia 25? Possível. Não tem como. Nos últimos 2 anos... Vai ser uma inovação da Federação Paulista, a gente vai saber no dia, né? Os times vão sair, assim... Vão receber no ônibus, Vamos né? supor que o São Paulo, outro dia na final, vai sair, pegou a direita na Marquês de São Vicente, então já não é Morumbi. O que tem acontecido nos últimos anos, eles esperam a definição de quem chega à decisão.
Por exemplo, Palmeiras há 2 anos chegou à decisão contra o Santos. O mando foi no Allianz Parque. Palmeiras tinha a melhor campanha, tinha aquela comoção pelo primeiro título da Copinha, jogo no Allianz Parque e goleada do Palmeiras 4-0. Aí no ano passado, o América Mineiro, que inclusive está vivo, uma ótima campanha também da equipe mineira, América Mineiro e Palmeiras, o jogo foi no Canindé. Então assim, acho que eles vão deixando a coisa passar. Se, por exemplo, o Aster chegar à decisão contra, sei lá, um Curitiba da vida, o jogo ele pode ser num campo alternativo, numa Arena Barueri. São Paulo e Corinthians, a Polícia Militar permite, o Ministério Público permite? Certamente não. Torcida dividida não vai permitir. Já foi em Barueri só de alguma quem? vez? De quem tiver a melhor... Uma boa questão. Todas essas questões levantadas Você são ótimas, mas sem dia. respostas. Deixa saber quem vai pra final primeiro, Megali. Vocês também são apressados. Essa geração é muito ansiosa, Não, deixa cara, acontecer, Megali. Primeiro deixa acontecer. Deixa acontecer. Naturalmente, né? Já diria o Xande de Pilares. Geração ansiosa, Agora, já quer ouvinte saber. lembrava ontem, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, deveria ser na capital paulista, certo? Nos últimos 2 anos foi. Barueri não? Barueri não. Então, foi no em Canindé. Não, acho que não. Final, acho que não, né? Semifinal, sim, mas a decisão geralmente é na capital paulista, né? Agora, eu me recordo apenas isso, né? De Allianz Parque, recentemente, Canindé, muitas decisões no Canindé. É um estádio legal. Geralmente é sempre no Pacaembu. Geralmente no Pacaembu. Agora que fique registrado aí a... R$2 ou um estádio misterioso. Boa. Valeu, Daniela. Fica registrado aí é uma incompetência, né, da federação. A gente, tudo bem, é um campeonato sub-21, né, a garotada e tal, cara, mas a gente tá falando de uma competição que é abraçada por quem gosta de futebol no Brasil, é uma competição gigantesca, não mais de 100 times, é um absurdo que a gente não saiba onde é que vai ser a final. Mais uma vez, eles costumam esperar, né? Costumam esperar para ter uma definição. Por exemplo, não vai jogar essa decisão, sei lá, repetir para o Allianz Parque se for um Corinthians e São Paulo, por exemplo. Difícil imaginar isso, né? Então, eu acho que eles vão esperar justamente o mesmo procedimento dos últimos anos. Caminha, vê se tem um grande paulista envolvido, tenta fazer algum ajuste... E vai pensar nessa logística depois de comercialização de ingresso, porque tem isso também, né? A Copinha, durante muito tempo, né? Foi também ingresso gratuito em entrada livre até a grande decisão. O último famigerado ano, salvo engano, em que aconteceu isso, foi lá em 2004, aquele Santo André e Palmeiras em que o pau quebrou no Pacaembu. Eu, inclusive, estava nesse jogo, né? O Richarlison em campo, Nunes, Palmeiras do Wagner Love e o Santo André, o Ramalhão, venceu o Palmeiras. E naquele dia, cara, teve um quebra-pau no Pacaembu, mas polícia, torcida do Palmeiras, torcida do Santo André. É o jogo mais tenso do ano. Exatamente. Historicamente. Agora não. Mas nessa época aí, anos 90, anos 2000, era o jogo mais tenso do ano, a final da Copinha, porque sempre era um clássico paulista, quase sempre, e sempre com ingresso gratuito, sem ingresso. É verdade. Portanto. Como é que estão os esquemas para comprar ingresso para os jogos de hoje, por exemplo, Camarão? Os jogos de hoje, especificamente da Copa? Copa... de amanhã, enfim, os ingressos dessa fase. Eu acho que ainda... Eu vou trazer essa informação, confesso que não sei, mas acredito que ainda é entrada gratuita. Ainda é entrada gratuita. Ainda é entrada gratuita. Agora é só time grande, né? Exatamente. Mas ainda é entrada gratuita em boa parte do... Por exemplo, em Itaquá, esse Atlético Guaratinguetá e Aster não vai ter ingresso cobrado, por exemplo. Então, pode ser que uma ou outra exceção exista, mas a princípio sem cobrança de ingresso, pelo menos até a última fase. Corinthians jogando em Marília, São Paulo jogando em Araraquara, sem cobrança de ingresso. É quem chegar primeiro. E o moleque travesso ficou, né? Ficou pelo meio do caminho, caiu diante do Curitiba, né? Curitiba que enfrenta pênaltis, né? O Ibrachina. Jogo amanhã na Arena Ibrachina, que fica na Moca, né? Tem o Juventus, né? Jogando na Moca, na Rua Javari, mas lá na Moca tem a Arena Ibrachina, que fica lá na Borges de Figueiredo, então vale a pena também. Você que adora visitar estádios em Copinha, não sei se você conhece a Arena Ibrachina, 3 da tarde amanhã, Ibrachina e Curitiba. Curitiba despachou o Juventus nos pênaltis ontem. 5-4 nos penais. Gente, olha só, ó, já foram disputados Canindé, Morumbi, Parque São Jorge e Allianz, Nicolau Alaion, que é o da USP. Não, é do Nacional. Da Barra Funda. Nicolau Alaion é do Nacional. Tá bom. Que é a Rua Comendador Souza. E o Centro Esportivo da Vila Perituba. Já receberam uma final. Nacional, que é o maior clube da Barra Funda, o Nacional. Mas eu não tenho dúvida disso. Vamos que vamos. Valeu, Camarão. Valeu. 10h56. Fica devendo a informação dos ingressos, mas já o Camarão traz aqui na programação também.